tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso quarto episódio do Pod Universitário, o podcast que está aqui para te ajudar na sua próxima jornada, no seu próximo passo. E é claro que eu, Letícia Buzo, estou aqui com vocês novamente como anfitriã nesse momento. É um espaço dedicado para você, estudante, futuro aluno, que está se formando aí na universidade ou no ensino médio, enfim. A gente está aqui para te ajudar na sua próxima jornada, fica tranquilo. E para se inspirar, né, nesse momento que você tá aí de próximo passo, de próximo início de trajetória, eu trouxe aqui uma pessoa muito especial. Mas antes eu vou contextualizar vocês, porque a produção maravilhosa, incrível, já me deu um spoiler aqui de tudo. E aqui, ó, já criei intimidade com ela, hein? Já tô chamando de Mari, já entendi que tem descendência italiana, tá? Já tô olhando aqui pra ela, já tô entregando o jogo pra vocês. Bom, mas antes de eu começar, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho, porque os nossos podcasts estão imperdíveis e a gente conta com a sua participação. Ajuda nós, hashtag ajuda nós, coloca aí nos comentários também, tá? Porque hoje a trajetória é de uma área que eu gosto muito, que eu admiro muito os profissionais que são dessa área, que é da área de marketing e comunicação. Vocês sabem que eu sou apaixonada por comunicação, mas eu trouxe uma pessoa que deve ser mais apaixonada ainda do que eu, tá? Ela, que é a Marília Baggio, publicitária com mais de 20 anos aqui de experiência nessa área. Hoje ela está atuando mais aqui com consultorias, tem projetos muito legais aqui de mídia online, já cuidou de alguns outros tipos de branding, mas a gente vai explicar tudo para vocês, calma, se você não sabe o que é branding, fica tranquilo, mas é tudo ali envolvendo o mercado digital, que é o que está em alta hoje, né? Se você quer ganhar uma bufunfa, cash, money, você sabe que é aqui que você vai conseguir encontrar um caminho. E é claro que, Mari, eu vou deixar você falar um pouquinho, né? Se apresenta pra gente. Muito bom, prazer conhecer todo mundo aqui, prazer estar aqui falando para vocês. Eu sou Marília Baggio, eu sou consultora de Branding e Business Innovation. Basicamente, o que eu faço? Eu ajudo empresas a se entenderem como elas são, a criar discursos para se venderem, que emocionam, que fazem as pessoas gostarem daquilo, a partir de quem elas são de verdade. E a partir disso, eu faço todo um trabalho pensando no futuro da empresa. Então, eu conecto branding, que seria a construção da marca, o que a marca é, como ela é no dia a dia e tudo isso, com o futuro dos negócios. Como é que essa proposta tem a ver com o futuro dos negócios. Legal. Mas aqui, ó, eu gostei dessa contextualização sua, achei chique, viu, gente? Eu acho conceitual esse negócio aqui, ó, de... como que é? Branding business? É isso? É branding, né? Ok. Business. Business innovation? É Innovation, inovação de negócios. Olha só, eu acho... Calma que a gente vai explicar pra vocês, tá? Mas antes, Mari, eu quero que você contextualize quem tá ali em casa. Eu quero que a gente volte aqui na Mari lá do ensino médio, né? Como que você chegou a esse nível de profissional que eu tô vendo aqui na minha frente? Me explica. Nossa senhora, que responsabilidade. Bom, vou falar pra vocês. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de desenhar. E até desenho, até hoje. Inclusive, pra colocar minhas ideias, às vezes, em ordem e tudo, eu vou lá e faço meus desenhos que eu chamo de caraminholas. E aí... ficou muito naquela coisa, sabe, de pra qual carreira eu vou? E eu falava, putz, artes plásticas, será? Não era isso, sabe? Tinha alguma coisa de diferente. E aí surgiu comunicação, publicidade e tudo. Só que eu cheguei na publicidade e a minha primeira decepção foi, não se desenhava na publicidade mais. Era tudo digital, era tudo Photoshop, era tudo online. E aí eu comecei a perceber que eu gostava muito das narrativas, de todas essas coisas e tal, e foi um pouco nesse lugar aí da Marília, vamos dizer assim, começo de faculdade que eu tava, né? Sim. Teve um momento que, né, todo mundo chega que eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar porque não dá pra viver simplesmente só estudar. E porque teve uma coisa engraçada também. Como eu saí de Sorocaba e vim morar em São Paulo com 17 anos...
Uma das coisas que me chamou a atenção, né, é que, puxa, todo mundo já tinha feito um curso de Photoshop aqui. E eu falava, meu Deus, eu tô muito atrás, eu preciso correr atrás. E eu comecei a querer trabalhar. E aí eu fui trabalhar num site. Que, assim, na época, ninguém trabalhava em site. É tipo falar que trabalha com inteligência artificial hoje. Você conhece 2 pessoas, 3 pessoas hoje que estão trabalhando efetivamente nesse negócio. Próximas, né? Sim. E aí eu fui trabalhar nesse site, mas era na área de call center. Caraca! E o primeiro feedback que eu tive nesse lugar foi de que eu era muito transparente. Que eu falava muito a verdade para as pessoas. E isso acho que já diz um pouco de como que eu encarava o dia a dia, os negócios e tudo. Sim. Mas foi no call center que eu comecei minha carreira. Que você começou, que legal. E eu acho bem engraçado essa parte do ser muito verdadeira, que me lembra meu primeiro emprego. Eu também era muito assim, o meu chefe sentou comigo e falou assim, ó, vamos lá, vamos dar uma conversada? Então, você tá sendo muito transparente com os clientes. Acho que não precisa de tudo isso, né? E como que era essa rotina pra você, né? Pô, saiu do interior, vim pra São Paulo, as pessoas, você sentindo que, nossa, estão avançadas, estão na sua frente, né? O que foi um fator determinante pra você olhar e falar assim, eu tenho que seguir nos estudos, o que eu vou estudar a partir de agora? Como que você conseguiu decidir esses pontos, né? Olha, na verdade, assim, meu grande sonho era entrar numa agência. Porque você entra em publicidade, você quer ir pra uma agência de propaganda. Sim. E aí eu falava, não, eu preciso entrar numa agência. E nessa época, tinham poucos profissionais de marketing digital. Já existia, né, alguma coisa de internet. Como eu tinha vindo do site, eu fui parar numa empresa, a convite de um grande amigo meu hoje, que é o Flávio Horta. E ele falou, olha, como você já trabalhou em site, você está na frente de quase todos os candidatos. Porque todo mundo aqui não sabe o que é internet. Nossa. E eu falei, caramba. Tá, mas o que eu vou fazer? Ele falou, no caminho eu te explico. Basicamente foi isso. Fui ser estagiária, uma empresa que tinha 3, 4 pessoas representantes aqui em São Paulo. O resto era no Rio de Janeiro, data center no Rio de Janeiro, tudo. Eu não sabia o que eu ia fazer. Cara, sabe o que eu fazia? Eu fazia envio e mensuração de campanhas de e-mail marketing. Parece super óbvio hoje, né? Nossa. A gente lidava com as bases, as maiores bases de companhias aéreas que você possa imaginar. A gente tinha o contato de todo mundo. Com a LGPD, assim, né? Sim. Esquece a LGPD, porque a gente tá falando de bastante tempo atrás. Tô falando de 2004, por aí, 2003, por aí. Mas assim, foi aí que eu percebi o quanto eu gostava de juntar informações. Então eu pegava, abria o e-mail marketing, por exemplo, de uma farmácia e eu via, o cara compra fralda e compra não sei o quê. Será que se a gente fizer uma campanha específica para quem compra fralda e não sei o quê, a gente vai vender mais? Legal. E eu ficava criando relatórios. E aí, para automatizar o processo, porque eu era meio a treinadora das pessoas que enviavam os e-mails, eu falava, cara, eu vou criar um manual, vou entregar para os caras para eu poder focar nisso daqui. Porque isso daqui é entregar valor pro cliente. Sim. Né? Só que isso era muito novo, assim. E eu tinha aula de mídia online na faculdade e as pessoas vinham me explicar o tamanho de um banner e o peso de um banner. Isso era aula de mídia online. Caraca. Então, assim, um negócio super, né? Eu já tava lá na frente, entendeu? Sim. Que acho que isso tem bastante de estar no lugar certo, na hora certa, mas também saber olhar as oportunidades. Talvez outras pessoas, numa situação como essa, olhassem e falassem assim, nossa, mas pra que eu tô fazendo isso? Nossa, mas como é que, tipo, pra que serve tudo isso? E não tivessem atentas a isso. Mas eu acho que eu consegui fazer do limão uma limonada ali. Que é muito importante, né? E eu gostei dessa etapa que você comentou, que você já criou um manual, né? Pra ensinar as outras pessoas. Isso mostra, eu considero muita educação, na área de educação, um fator determinante. Tudo que eu aprendo, eu conseguir replicar para mais pessoas. E vendo essa sua paixão aqui, né? Porque o olhinho brilha. Brilha, claro. Como que você
me explica sobre essa sua paixão por educação, sobre esse encantamento que você tem por essa área, né? Porque você começou numa faculdade que estava falando ali de banner, de produções gráficas e já estava no meio digital. Como que é essa transformação, né, que você pegou e por que, né, você é apaixonada por isso e não para de estudar até hoje? Bom, primeiro que eu acho que eu sou uma super curiosa, então eu vou estudar o resto da vida, o lifelong learning já é algo que eu acho que eu aplicaria na minha vida antes de ser uma comum. Sim. Eu acho que uma das coisas que mais me fizeram perceber isso foi sair de uma cidade não tão pequena hoje, mas na época talvez um pouco mais pequena, com a cabeça das pessoas um pouco mais provinciana, Sim. e vir para São Paulo. Isso mexeu muito comigo, porque eu pude conhecer novas pessoas. E os professores são pessoas que te abrem muitas referências novas na vida, né? Sim. Eu acho que o papel da educação superior é um pouco esse, assim, te tirar daquele local de referência onde você tem o seu pai, a sua família, sei lá, as pessoas que estão ao redor da sua família ou da sua cidade, do seu bairro, e você conhecer outras realidades. Isso para mim foi um choque gigantesco e onde eu falei, caramba, é daqui pro mundo. Foi mais ou menos isso que eu me lembro bem que eu pensei isso. E quando eu falei, né, queria trabalhar em agência de publicidade, fui trabalhar numa grande agência de publicidade. A hora que eu cheguei lá, eu era atendimento, e eu falei assim, cara, tô no topo. E agora? O que eu faço? Vou crescer aqui dentro, vou não sei o quê, vou nananã. E aí comecei a trabalhar na agência de publicidade e fui vendo que, na verdade, era muito mais suor e lágrimas do que todo o glamour da publicidade, Sim. né? Mas tinha uma parte muito legal, que era o contato com os clientes. E aí tive várias situações de clientes tentando me chamar para trabalhar e falei, por que não? Sim. Até que caí no mundo educacional, na área de marketing educacional, e como a educação foi muito transformadora para mim, olhar para a área de marketing educacional e ver grandes oportunidades, né, de trabalhar isso na vida das pessoas, aquilo foi muito motivador para mim. E acho que esse brilho no olho que você está falando é algo que eu carrego, principalmente porque a educação, ela é uma coisa que ninguém te tira. Você pode perder tudo, mas o que você aprendeu, ninguém tira. Aquele conhecimento que você vai conectar com a sua referência de vida, com o que seu pai te ensinou, sua mãe te ensinou, seus tios, seus avós, sei lá, enfim, só você vai ter. E essa é a sua visão, que é única e muito especial. Então, eu sinto muito que a educação tem esse lugar, né? Eu sou muito eu tenho muito uma bandeira de valorização dos professores. Até é engraçado que trabalhando em educação você começa a conviver com a área acadêmica, e a área acadêmica é toda meio sisudona, assim, não sei o quê. E aí eles falavam assim, professora Marília, nananã, e eu falava, gente, eu não sou professora. Sim. Mas no fim, eu acho que tem que ter, sim, esse lugar de respeito, tem que ter, sim, esse lugar de professores são portais. Sim. Sabe? Portais para novas referências, novos lugares. E não foi diferente na faculdade, não foi diferente no MBA, que eu fiz o MBA e no final das contas, até hoje eu falo com os professores, tenho um super contato e a gente troca projetos hoje, conversa sobre projetos e tudo. Então, assim, são lugares de expansão, de consciência, de vida, de contato. Acho que o ensino superior, ele tem esse poder na vida das pessoas. Sim, e é muito gostoso ouvir isso, porque você me trouxe várias referências de pessoas que passaram pela minha vida e tiveram esse papel, né? Você que tá aí em casa, eu também tenho certeza que parou para pensar em algum professor que você já teve aí durante essa trajetória, ou até nos próximos que você pode vir a conhecer, né? Porque é sempre assim, o professor ele acaba virando um mestre para você, né? Ele vai te conduzindo ali e quando você vai ver, opa, o mundo vai ser pequeno para mim. Vou pensar como você, né? O mundo vai ser muito pequeno. E é essa a grande sacada da educação superior. Porque é exatamente isso. Quando você sai de uma cidade, pô, Sorocaba não é tão pequeno. Sorocaba já é maior, mas
Tem gente que é de cidades até menores, do interior de São Paulo, de Minas, de várias regiões do Brasil. E aí você tem esse estralo quando você se expande mesmo, né? Você expande a sua mentalidade. Quando eu cheguei aqui em São Paulo também, foi muito engraçado você trazer esse tema, porque a gente assiste muito na TV aqueles documentários de... Realmente é uma cidade mais violenta e tudo mais. Mas aí você chega aqui já com receio, né? Você já fica, ai meu Deus, e também é uma cidade que se atualiza muito rápido. Pô, você chegou aqui, você tava falando de uma coisa e já era outra. E quem tá em casa assistindo a gente, que tem esse conceito de, eu quero me expandir, eu quero conhecer novas possibilidades. Eu sinto que aqui onde eu estou, né, eu tenho a oportunidade também de crescer numa carreira, dentro de uma agência e tudo mais. Tudo acaba ficando, assim, pequeno quando você começa a se abrir para novos conhecimentos. Porque você fala, eu tenho 1000 possibilidades agora. Eu tenho São Paulo inteira para conseguir gerar de relacionamento, para conseguir me atualizar profissionalmente, assim vai, né? É isso mesmo. Isso é muito gostoso, muito gostoso. Tem um filme que eu gosto sempre de citar, né? Porque trabalhando com marketing e educação há muitos anos, né? Uhum. Sempre vem à tona aquela coisa de como é que a gente diferencia uma marca da outra, porque todo mundo tem uma visão de construção, transformar a vida das pessoas e tudo. E tem um filme que eu sempre cito, que é um filme bem marcante pra mim, que se chama Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. E é o filme de um menino que tinha dislexia. Uhum. E ele lá, acho que ele é indiano, o filme, se eu não me engano. E ele não era entendido pela família. A família achava que ele era preguiçoso, que ele tinha problemas, tipo, não queria responder, não queria fazer e tal, tal, tal. E um professor descobre que ele tem uma grande aptidão pra arte. Por isso que eu acho que mexe muito comigo. Nossa. E aí começa a trabalhar a arte com ele e tudo. E aí você vê o impacto de um professor na vida de uma criança, na vida de uma pessoa, enfim, né? Como esse papel é importante, né? Então, acho que isso é muito importante, muito legal. E assim, falando, né, desses desafios, porque você trouxe aqui o desafio do filme, né? O quanto foi impactante para a criança, o professor. Pensando agora em você, né? Quais foram os seus principais desafios durante toda essa escala sua profissional? Olha, eu acho que sem dúvida, me conhecer. Jura? Juro. Um pouco antes de começar aqui, eu tava falando com a Lê, né, sobre números. E eu sempre brinco, eu não sou a pessoa dos números, eu sou a pessoa das figuras. Uhum. E aí ela até citou, ela fez projetos de mídia online. E eu pensei, nossa, quanto Excel, socorro, senhor. Porque eu acho que assim, a gente vai evoluindo na carreira e muitas vezes vai indo para um lugar que não é o lugar que você tá melhor, sabe? Muitas vezes a empresa define para onde você vai. Sim. E você entender, cara, eu não sou bom nisso, mas eu sou muito bom em outras coisas. E essas outras coisas deveriam ser potencializadas. Tem até estudos que comprovam, né? Que se você potencializar o que a pessoa é boa em fazer, dá mais resultado do que você tentar resolver o que ela é ruim. Uhum. Então, assim, por que a gente fica buscando os problemas das pessoas? Eu acho que isso foi uma grande sacada da minha trajetória, né? Eu me entender como essa pessoa, essa criança criativa, que lá, tava lá desenhando, as caraminholas meio como um paralelo da minha vida, tipo, ela gosta de desenhar. A hora que eu mostrava os desenhos, as pessoas falavam, você que fez? Porque eu era aquela pessoa do corporativão. Uhum. E aí eu chegava com as caraminholas, o cara falava, parece desenho de louco, desenho de, né, qualquer pessoa, enfim, usuário de drogas, qualquer coisa assim. E aí eu falava, não, cara, sou eu mesma. Mas, por quê? Com o tempo, e depois de fazer terapia, trabalhar muito meu autoconhecimento, entender que aquilo era uma criatividade, uma potência absurda que estava dentro de mim, que eu não colocava no jogo. Uhum. E aí começou a coisa começou a virar quando eu saí do Excel e falei tchau, Excel. Tinha a proposta de vaga de gerente de e-commerce. Eu ia só olhar a planilha todos os dias e SKUs. Toda hora. Né, que são os códigos dos produtos. E aí eu falei, acho que não. Acho que eu não... E assim, de certa maneira, eu não passava nas entrevistas, não ia. De repente, falaram assim pra mim, você quer liderar a comunicação de uma grande instituição de ensino?
onde você vai ter que fazer a comunicação com os alunos. Aí eu falei, tá, tem digital? Tem. Eu falava, legal, porque eu navego bem no digital. Sim. E foi quando eu percebi o poder da marca na hora de se comunicar com os alunos. Foi quando eu comecei a entender como é que a gente faz a pessoa olhar para a instituição de um jeito diferente. Porque assim, a pessoa que escolhe a instituição, ela já escolheu a instituição por alguma coisa. Os valores já bateram, o jeito que ela pensa, alguma coisa você bateu ali. Porque Sim. tem muitas opções hoje. Então por que não escutá-los? Por que não dar ouvido? E aí foi que eu comecei a me entender como essa criatividade toda podia virar negócio na minha carreira. Legal. E aí foi onde eu deslanchei todo o meu, enfim, potencial e tem muito mais ainda para deslanchar, mas falando um pouco de trajetória, eu acho que autoconhecimento importantíssimo, trocar com pessoas, né? E acho que é isso. E esse fator de você se autoconhecer foi o que deu início ao seu processo de consultoria, né? A se tornar uma consultora. Conta um pouquinho pra gente. Bom, vou contar. Eu tava no mundo corporativo, trabalhando bastante e tudo, um pouco sem sentido, meio, cara, pra que eu tô fazendo isso e tal. E aí, a grande beleza de você trabalhar numa instituição de ensino é que você tá próximo do acadêmico. Sim. Então, aqueles professores que eu admirava lá na faculdade, eles eram meus colegas. Legal. E aí, eu conheci um grande professor, que é o Cláudio Brunoro. E ele falou assim, eu falei, cara, eu tô muito inquieta. E ele falou, inquieta por quê? Eu falei, porque eu vejo caminhos para essa marca, para essa empresa, para eles fazerem as coisas, mas eles não estão afim. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, talvez a culpa não seja sua. E eu achava que a culpa era minha. E aí, como essa inquietude toda, a gente começou a se encontrar, e começamos a chamar mais gente para participar da conversa, porque era um papo bom e tal. Não era papo de bar, era papo sério. Ele estava estudando psicodinâmica do trabalho, então ele tinha todo um lugar ali para falar disso. E aí eu falei, deixa que eu chamo a galera, porque eu sempre fui essa pessoa de chamar a galera, de conectar e juntar gente. E aí eu falei, deixa que eu chamo a galera, e comecei a chamar a galera. Vamos conversar? Vamos. Toda segunda-feira a gente se reunia num coworking e a gente falava sobre dores e delícias do mundo do trabalho. Aí surgiu a Jornada dos Inquietos. Que demais. E a Jornada dos Inquietos foi um lugar onde eu pude trabalhar toda essa criatividade, essas inquietudes, essas vontades que eu tinha, que eu não conseguia dentro da empresa que eu tava, eu consegui fazer fora. E isso foi movimentando a vida de muita gente. Hoje, mais de 200 pessoas já passaram pela Jornada dos Inquietos. 200 pessoas? Mais de 200 pessoas passaram pela Jornada dos Inquietos. É muita gente. É um baita orgulho, assim. E assim, não ficou focado só ali naquelas pessoas que você chamou. Um foi chamando o outro, e quando foi ver, já tinha... Foi basicamente isso, porque aí um indica pro outro, que indica pro outro. Aí eu sabia que o pessoal de marketing tava desesperado para se juntar e falar. Sério? Aí eu falei, vamos fazer um encontro? Já sei o nome, Marketerapia. Vamos criar uma Marketerapia, e no Marketerapia a gente vai discutir dores e delícias de ser de comunicação. Sim. E aí o Cláudio, com todo o teor, né, acadêmico, mais parrudo e tudo, de como conduzir a sessão e tal, e eu juntei a galera, e foi super legal. Isso é ótimo. E sabe o que eu acho legal de toda essa tua jornada? Que todo mundo começa com as dúvidas, né? Com a inquietação. De, tá, mas e agora? Por exemplo, eu cheguei no pico, cheguei numa agência que, meu Deus, era o auge, internacional, uau! E aí você fica, tá, mas e agora? E o que mais? Aonde mais eu posso contribuir, né? E é muito lindo isso, porque você trouxe esse senso de, eu quero ouvir mais as pessoas. Que é o ponto-chave de tudo, né? Independente da área. Olha, é incrível você falar isso, porque talvez eu nunca tivesse tido essa visão. Você falando isso, eu acho que eu sempre tive um pezinho em gerar impacto positivo na vida das pessoas. Acho que eu sempre tive essa vontade. Acho que a educação cumpria esse papel. Sim. E, de novo, vou falar de autoconhecimento, porque com assessment, com coaching, com, enfim, todas as ferramentas que existem hoje, a gente vai cada vez se aprofundando mais, né? E eu sou uma pessoa que me aprofundo bastante nos temas. Sim. E aí, você falando isso agora, eu acho que eu nunca quis que a Jornada dos Inquietos fosse um lugar onde eu falo.
sempre foi uma rede de pessoas que se apoiam para desafios profissionais, Uhum. sabe? E esse poder de rede, que é hoje muito usado no marketing das empresas, como comunidades, Sim. né? Como os próprios criadores de conteúdo, eles têm uma relevância enorme, porque eles ouvem, né, o que está sendo dito Exato. pelos seguidores, enfim, por quem eles se relacionam, e por isso eles têm um impacto gigante naquele público, né? E por isso que eles estão se virando marca, inclusive. Uhum. Né? Então acho que tem um pouco desse Desse lado aí. Não sei lado. se eu respondi sua pergunta, me perdi um pouco. Não, você respondeu sim. E agora eu quero entrar mais numa temática sobre. A gente tá usando aqui vários termos, né, pessoal? Então, fiquem tranquilos também que o que a gente não for colocando aqui, depois eu vou pedir pro pessoal da produção colocar uma legendinha aqui pra gente trazer os pontos pra vocês. Mas falando um pouquinho sobre branding, né? Que a gente entrou nessa temática, você tem essa especialidade. Eu queria que você explicasse pro pessoal sobre isso e sobre a importância disso dentro desse contexto mesmo que você traz pra nós de poxa, agora eu me considero realmente sou uma consultoria, estou prestando esse tipo de serviço, consegui identificar em mim que é isso que eu quero fazer, mas eu tô dando esse norte agora para as outras pessoas que lá fora estão sem conseguir identificar o como, por onde, o como ouvir o meu cliente, né? Eu diria que o branding nasceu talvez lá atrás, né? Quando eu já fugia das planilhas. Não que o brand não tenha planilhas, tá? Sim. Mas são outra abordagem. Eu diria que o branding, ele entrou na minha vida quando eu entrei nessa instituição de ensino que precisava se comunicar com os alunos e, ao mesmo tempo, estava com uma marca um pouco desgastada. Desgastada, sim, meio envelhecida. Sim. Porque se comunicava de um jeito antigo, porque tinha uma tagline uma tagline é um slogan, que estava usando há, sei lá, 10 anos e tudo, e assim, o mundo tinha mudado, já era outra coisa, e ao mesmo tempo essa mesma marca tentava ser igual ao concorrente, tentava usar os mesmos atributos, né, falar do mesmo jeito. Então, sei lá, em educação todo mundo fala em tradição, e a gente queria falar de inovação, porque a gente foi estudar e assim, a história daquela universidade era de ser de inovação. Então, como que a gente vai ficar falando que a gente é tradicional se a gente não é? E acho que isso se conecta muito, fazendo gancho, com o que eu vivenciei na Jornada dos Inquietos. Porque na Jornada dos Inquietos eu percebi a beleza da história de cada pessoa. E transpondo isso para empresas, a beleza da história de cada empresa. A beleza de construção, né? A pessoa que cria uma empresa, cara, ter uma empresa dá trabalho, dá muito trabalho. Se o cara criou é porque a inquietude dele era gigante. Só que ele fala igual o concorrente. Não, me fala da sua inquietude. Vamos dar forma, vamos dar cor, vamos dar voz, vamos dar personalidade. As pessoas compram histórias. Então o branding entrou nesse lugar. Quando eu fiz o rebranding dessa marca e a gente conseguiu, de fato, se entender como somos, mesmo com todos os problemas internos que isso causou, porque falar que uma instituição não é tradicional não é bem assim tranquilo para o acadêmico. Lembra do acadêmico que é durinho. Sim. Então a gente teve que ter um jogo de cintura gigantesco, mostrar com pesquisas, e aí entraram os números, né? Legal. Fizemos pesquisa, Planilhas. levantamos, tudo isso. Mas quando eu fiz o rebranding, ficou faltando uma parte. Que eu falei, tá, agora que a gente descobriu que a gente é isso, e que a gente diz que a gente é isso, como é que a gente faz no dia a dia para mostrar que a gente é isso? Como a gente materializa esse discurso em prática? E aí entrou a inquietude que me fez criar a Be & Future. Legal. Porque eu percebi que o marketing ficou pequeno para mim. Sim. E aí eu falei, não. Aí eu fui fazer o MBA de inovação. E no MBA de inovação eu falei, opa, dá para conectar as duas coisas. Marca e inovação. Porque, afinal de contas, se o cara diz que é isso, mas ele não tá vendo que o mercado dele tá mudando, como é que a gente materializa isso num discurso mais coerente com a mudança do negócio dele? Sim. Exemplo. Airbnb chegou, mudou completamente a dinâmica dos hotéis, certo? Sim. Se cada hotel não tiver exatamente os porquês de ser quem é e etc., e não materializar isso no seu dia a dia, a pessoa vai falar, eu vou pro Airbnb.
E o Airbnb não era um concorrente dos hotéis. Então, ter a marca muito clara te blinda, inclusive desses momentos onde o mercado muda, mas você sabe para que você veio. Qual foi a inquietude que fez aquele dono de hotel criar o hotel? Talvez não seja mais um hotel o negócio dele, talvez seja outra coisa. Então, juntar esses dois mundos foi a inquietude de criar a consultoria. E quando você fala de trazer essa essência, né? Como você considera isso no mundo da educação? Juntando realmente, porque é muito complexo. É uma tradição, né? Que a gente traz esse quesito mais de... A gente não pode tirar... Não é... O termo não é tirar esse respeito, mas, por exemplo... Reputação, né? A reputação, exatamente isso. Porém, ao mesmo tempo, me comunicar de uma forma que seja mais inovadora, que crie mais conexão com as pessoas, que eu vou falar de uma forma mais, às vezes, generalista, mais simplista, né? Então, como você identifica esse papel principal, né? Reformulando minha pergunta para ficar mais fácil, tá? Quando você identifica o branding educacional, qual é o ponto-chave que você olha e fala, precisa desse temperinho aqui para dar um tchan pra galera falar, criar mais conexão e tudo mais? O que você considera que é importante nesse momento? Eu acho que a principal coisa é entender de onde surgiu a empresa. Porque só ela tem aquela história. Entendi. E o que estava envolvido? Era uma família? Era uma comunidade? De que maneira aquela história se conecta com o momento atual daquele lugar? Daquelas pessoas que estão lá. Por isso que é importante ouvir. Sim. E entender por que aquela instituição é a escolha de quem está lá. E isso não serve só para educação. Eu fiz um trabalho agora para uma empresa de meios de pagamento. Que legal. Que foi muito, tipo, maquininhas. Completamente diferente. E foi a mesma coisa. A gente foi levantar. Quem são os fundadores? Agora tem 2 bancos que estão fazendo a gestão. São bancos enormes, cada um com a sua marca, cada um com o seu, o seu storytelling. Tá, mas e o que tinha nessa marca aqui que ainda continua presente? Qual é o fio condutor dessa história que a gente precisa contar? Que, inclusive, por que esses 2 bancos resolveram investir nessa empresa? Sim. Talvez aí esteja a resposta de quem é essa empresa. E aí a gente fez todo um trabalho de diagnóstico que agora até eles lançaram a marca nova que foi pro mercado. Mas assim, se eu não conecto o que está acontecendo, né? Porque assim, como estão os concorrentes, como está o mercado. Então, no trabalho de branding, a gente é obrigado a olhar tendências. Para onde está indo esse mercado? Eu fiz um trabalho recente para uma empresa de produtos bilíngues. Legal. De programas bilíngues de escolas. Antigamente era uma escola de idiomas. E aí eles viraram e falaram para mim, olha, agora a gente é programa bilíngue, mas ainda tem franqueado, ainda tem um monte de questões aí que a gente precisa resolver do idiomas. Falei, tudo bem, vamos criar um negócio que seja conectado, mas um pouco menos, um pouco mais conectado, mas ao mesmo tempo olhando para esse mercado que está mudando. Se está mudando, cara, pode surgir um concorrente de uma hora para outra. O que é só seu? Se você não tivesse uma escola ou uma empresa que trabalha bilinguismo e você tivesse outra coisa, que outra coisa seria essa? E aí, a partir disso, a gente cria um storytelling que mesmo que o negócio mude, venha o Airbnb das escolas bilíngues, a gente vai conseguir manter isso, porque isso está conectado com a marca em quem ela é de verdade. Sim. E isso é legal porque, por exemplo, são comunidades, né? Você vai atingir determinada comunidade de pessoa. A Letícia é uma pessoa mais familiar, beleza. Mas existem mais em torno de 2.000 pessoas no Brasil que são familiares e a gente vai atingir esse nível de pessoas porque a gente criou essa conexão. Isso é surreal. E pensando assim, isso virou uma tendência, né? Antes eu acredito que as marcas não trabalhavam tão bem isso, como você contou aqui, poxa,
são 2 bancos, né? Pensando no lado empresarial, quando eles iam contar ali, né, a história deles, somos 2 bancos. Acabou, né? Era só Exato. isso, bastava. Acabou, bem racional. É, Mas tem que ter essa parte mesmo da emoção. O próprio Nubank faz muito isso, né? faz. De ter essa conexão, de se relacionar com as pessoas. E o que você identifica que vai ser uma tendência baseado nisso, né? Baseado nesse storytelling de contar história, criar essas conexões, uma tendência de branding, de inovação. Como que é a sua visão? Tá, eu sempre participo de muitos festivais de criatividade, inovação, tendências, seja palestrando, seja na plateia, conversando com os palestrantes. Eu gosto muito de estar à frente. E acho até que quando eu comecei lá atrás, lá no marketing digital, talvez eu já tivesse rolando essa característica minha e eu não sacava. Não E agora meio que isso faz sentido, né? E olhando para tendências do mundo, né? E até pensando assim, porque a gente precisa trabalhar com coisas que a gente goste, que a gente ame, né? Uhum. Para ter motivação diária e tudo. Eu vejo uma grande necessidade dos negócios serem mais positivos. E aí isso se conecta com todo um momento profissional que eu tô hoje. Que a gente não precisa dizer que o mundo, a mudança climática tá aí, tá todo mundo vendo, né? Então, se a gente sabe que isso foi, talvez, parte responsabilidade de uma indústria de consumo que estimulou muita compra desenfreada e que foi atrás muito de um resultado imediatista, nós, como publicitários, talvez tenhamos a missão de começar um caminho contrário agora. E eu tô participando de um grupo, ESG pra Já. Legal. Onde a gente tem um grupo de estudos. Uhum. Onde tem várias pessoas da área de comunicação, de sustentabilidade, de grandes empresas, enfim. E a gente tem discutido como é que as marcas são protagonistas em puxar essa discussão. Porque uma das conversas que a gente teve foi assim, a agência tá esperando que a empresa venha trazer uma proposta de vamos trabalhar a marca mais para o lado do ESG. E, na verdade, as empresas só vão fazer isso quando o calo apertar, mas talvez seja tarde demais. Então, pensando que as novas gerações, e aí falando de geração Z, geração alfa, elas já estão dizendo, eu não vou trabalhar numa empresa que não pense no meio ambiente e não cuide das pessoas. A nova onda do marketing é o marketing humano para humano, human to human. O livro que o Kotler acabou de lançar fala disso. Ninguém mais aguenta publicidade sem profundidade, sem ação. Então, eu sinto muito que o caminho do branding, o caminho da comunicação, o caminho do marketing é um caminho mais humano e é um caminho mais positivo. Positivo porque precisamos. Porque não vai ter mercado. Exato. Porque não vai ter planeta. Então, não adianta nada a gente fazer várias coisas legais e no final do dia, ninguém comprar a nossa marca. Porque quem quer comprar a nossa marca, quer comprar porque acredita nos nossos valores. Então, eu acho que essa é a grande tendência. E se eu puder influenciar para que isso aconteça e ajudar empresas que têm essa pegada mais de ESG, mais positivas, com mais vontade de fazer isso acontecer mais rápido, você tenha toda a certeza que a minha energia vai estar nisso. Sim. Nossa, faz total sentido, né? Até porque tem muito a geração Z, ela tá trazendo muito essa questão de eu quero cuidar do meu mental. Eu não quero, poxa, os meus pais tiveram uma carreira de 20 anos dentro de uma empresa, 30 anos, mas aí eles se contestam, será que é isso que eu quero? Tenho até documentários, artigos e tudo mais que falam sobre a geração Z não querer mais ocupar cargos de liderança, por exemplo. Que eles não se inspiram nisso, né? E assim como também é muito importante, é um fator determinante essa pessoa querer consumir a partir do momento que
Eu vou pesquisar sobre essa empresa e eu vou entender qual é o impacto que ela está tendo para mim e para outras pessoas. E aí, a partir disso, eu consumo aquilo. Ou não. Ou, a partir disso, eu compro dessa empresa. Exato. Exatamente. Né? A partir disso, eu, inclusive, uso o meu dinheiro. Uhum. Né? Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, eu vou participar até de uma discussão sobre isso. ESG e IA são opostos que se atraem? Porque, assim, surgiu esse tema, né? ESG super quente, recente e tal, e ao mesmo tempo inteligência artificial. E a inteligência artificial vem para melhorar os processos, para que a gente possa, inclusive, ter menos sobrecarga de trabalho, porque, né, é bom ela, inclusive, pegar um pouco do trabalho, porque a gente tá tudo ficando louco com burnout. Então, tem um lado positivo. Ao mesmo tempo, a emissão de gases dos data centers para IA é gigantesca. E ninguém tá pensando nisso. Como é que a gente faz para equilibrar? Será que eles não chegaram juntos? Porque justamente a gente precisa fazer as pazes entre as duas coisas. Enfim, essa é a inquietude do momento. Mas é muito legal pensar sobre isso, né? Isso traz várias reflexões aqui pra gente de como, por onde, como acontece, o que a gente pode pensar de diferente. E falando um pouquinho sobre como pensar diferente, né? Eu sinto que, assim como hoje a gente tá aqui num papel de influenciar até quem tá em casa, né? A gente também pensa muito nesse parâmetro dos creators, dos influenciadores, que é uma coisa que a gente já tem muito forte hoje. Cada vez mais ela tá ganhando forma, né? Então, aqui no Brasil, eu acredito que nem tanto. Os creators, os influenciadores, eles não se identificam tanto como marca, mas eles estão começando, né, a se ver como, realmente, eu tenho uma marca aqui. Eu estou ouvindo mais os clientes, eu estou trabalhando nessa minha imagem e tudo mais. E eu queria entender contigo, como que você vê dentro desse parâmetro de ESG, de inteligência artificial, de inovação, esse posicionamento? Porque eu acredito que até quem tá em casa tem isso aí, né? Uma pulguinha atrás da orelha de, poxa, eu gostaria de ser influenciador. Tem muitas pessoas que eu converso hoje, eu gostaria de ser um influenciador no YouTube, no TikTok e tudo mais. Então eu queria que você trouxesse um pouco desse seu parâmetro de, já com a experiência que você tem, e como você acha que vão ser esses posicionamentos a partir de agora nas redes sociais também, como se isso vai alterar alguma coisa ou não. Eu acredito que vai alterar. Não tem como. Na verdade, se você parar para pensar, né, um grande influenciador que para mim é um super destaque é o Cazé. Sim. A Cazé TV ganhou uma proporção absurda. Né? E assim, pensando ESG, né? ESG é meio ambiente, sociedade, né? As pessoas. Sim. E a governança, como as decisões são tomadas. E aí, zero questões com relação à Globo, nem nada. Sim. Mas o jogo dos negócios, como diria o escritor Simon Sinek, e o palestrante, ele é muito bom, inclusive. Ele fala que o jogo dos negócios, ele é infinito. Um dia você tá em primeiro, no outro dia você tá em segundo. No outro dia você tá em primeiro de novo, no outro dia você vai para terceiro. Não tem como você ser o primeiro sempre. Sim. E talvez o Cazé chegou para mostrar, Globo, desculpa, talvez esteja chegando sua hora de não ser mais a primeira. Vai ficar um tempo? Talvez vá, talvez a Globo entenda, mas já tem uma grande parcela da população que já não assiste Globo. Exato. Passou agora o jogo da NFL em setembro, foi, cara, vou assistir no Cazé TV. Por quê? Porque eu gosto do jeito que esse cara fala, porque eu gosto dos comentários, porque para mim aquilo é mais real, porque para mim aquilo faz mais sentido. E aí você para pensar, será que as melhores cabeças estão com o Cazé? Ou será que estão com a Globo? Então a gente tá falando de pessoas. Sim. Se eu não tiver os melhores profissionais, se eu não tiver maneiras de ter um trabalho de gestão de pessoas humanizado, essas pessoas vão deixar de estar comigo e vão estar com outros. E eu acho que assim, não é só o meio ambiente, são as pessoas. Sim. E a maneira que se toma a decisão também vai impactar nisso. Então eu acho que tem toda uma questão aí, quando a gente fala ESG, parece que é muito o meio ambiente, é o copo eco, é a sustentabilidade, é não sei o quê. Mas a gente está falando de uma epidemia de saúde mental. As empresas, as marcas, têm um prato cheio para trabalhar aí em cima disso.
porque as pessoas vão começar a cobrar muito mais do que as gerações passadas. Sim. Embora a gente vai ter bastante gente ainda, porque a expectativa de vida tá super alta. Uhum. Graças a Deus, né? Amém. E aí, a gente vai ter uma questão intergeracional, Sim. que é bem importante também. Porque com tecnologia e tudo mais, acaba que a nossa longevidade ela vai aumentar automaticamente, né? É inevitável. A gente tá tomando mais consciência do nosso estado mental, tomando mais consciência de como o nosso corpo reage, e tudo isso vai interferir e vai ser por décadas, por gerações e tudo mais. Então, esse ponto que você trouxe é sensacional, porque é exatamente isso que eu fico pensando muito ultimamente. Que poxa, tá, como é que vai ser esse futuro, né? E a gente tem que começar a refletir sobre isso e a estudar mais sobre isso, né? Eu gosto, a educação, ela acaba te remetendo muito a isso, porque você senta com pessoas. Hoje eu tô aqui contigo, que é especialista em comunicação, já faz consultoria para várias empresas de ramos diferentes, e a gente tá debatendo esse assunto. Quem tá em casa, com certeza, vai colocar um comentário aqui que vai fazer a gente refletir em outra coisa. E assim vai. E tudo isso a gente tá falando, no fim das contas, de tempo. Hoje, a grande moeda do momento, né, é essa. É a atenção das pessoas. O quanto eu consegui pegar a tua atenção aqui, o quanto a Mari conseguiu pegar a tua atenção falando aqui de branding, falando sobre educação também, assim como o influenciador que tá ali nas redes sociais depois, e o tempo que a gente vai ter de vida, né? Quanto que isso vai render pra gente, né? Das coisas que a gente consome e tudo mais. E agora a pergunta do momento que eu quero pedir para você. O que você traria, né, principalmente para a nova geração aqui, geração Z, geração Alfa, o que você traria de conselhos para as pessoas que querem seguir nessa área? Poxa, eu tô aqui e esse conselho eu tô pedindo pra mim mesmo. Que bonitinha. Que aqui eu já tô entendendo aqui, gente, uma história inspiradora. E eu queria entender o que você gostaria, assim, de comentar e falar, olha, talvez se eu tivesse a idade de vocês, eu teria feito tal coisa, eu teria estudado mais sobre determinado assunto. O que você traz pra gente? Não só pra mim, mas pra quem tá em casa também. Eu acho que uma grande tendência da geração Z e Alfa não é só a tecnologia, mas é o contato com pessoas mais velhas. Uhum. E eu acho que essa intergeracionalidade no mundo do trabalho, quem tiver afim de ouvir, e tem até um episódio do Inquietos que a gente fala repertório versus gás. Legal. Que a geração mais nova tem gás. E a geração mais velha tem repertório. Então, como é que a gente faz o melhor equilíbrio dos dois? Porque às vezes dá preguiça de ouvir mesmo. Tem um monte de gente que eu converso que eu falo, ai, que preguiça, socorro, não sei o quê. Mas ter um pouco de paciência e ouvir. E ao mesmo tempo, ter paciência de explicar, de ensinar. Né? Tem quantos idosos na minha própria família, em várias situações, eu vejo zero paciência da maioria das pessoas de ensinar um idoso a lidar com tecnologia. E assim, cara, a gente vai ter 4 gerações no mundo do trabalho, muito em breve. E a gente vai ter que aprender a trabalhar junto. Quer queiramos, quer não queiramos. Então, acho que esse é o principal. Mas tem um segundo, que eu me vejo muito numa obrigação de falar. Teve um evento de inovação que eu participava, que era o Hacktown. E eu participava sempre como ouvinte, né? Enfim, eu ia, participava, achava o máximo e olhava para os palestrantes e falava, nossa, que legal esses caras. Puta, um dia eu vou ser um deles e tal, tal, tal. E aí, um dia, uma amiga falou, por que você não se candidata para palestrar lá? E aí eu falei, será? Aí eu falei, nossa, seria muito legal levar a Jornada dos Inquietos pro Hacktown. E aí eu parei para pensar e falei, depende de mim. E eu mandei um e-mail para a organização. E falei, eu tenho Jornadas Inquietos, pessoas inquietas, desafios profissionais. A gente brinca que assim, as escolhas são individuais, mas o percurso não precisa ser solitário. Sim. E aí, a hora que eu mandei o e-mail, eu fiquei esperando. A hora que chegou o retorno,
cara, eu falei, eu vou palestrar no Hacktown, Inquietos no Hacktown. Foi de uma felicidade absurda. E aí eu parei e pensei assim, realmente, o nosso futuro depende do que a gente faz. Porque eu não fiquei esperando alguém me mandar um e-mail falando, olha, descobri a Jornada dos Inquietos no Instagram, maravilhosa, inclusive, tarará, tarará, e gostaria de marcar que vocês viessem aqui dar uma palestra. Sim. E a gente levou um workshop super relevante, as pessoas participaram, gostaram, a gente saiu. E aí eu falei, cara, quando a gente fala o futuro é a gente que faz, eu tô aqui pra falar, o futuro do branding é criar marca construtiva, é criar marca consciente, é mexer com as empresas, é fazer as empresas entenderem e fazer as gerações mais novas também cobrarem isso, dos lugares que elas trabalham, dos lugares que elas estão. E assim, eu reciclo meu lixo. Mas eu vou impactar isso daqui, reciclando meu lixo. E um monte de gente fazendo, ótimo. Mas se eu mudar uma marca, se eu fizer uma empresa pensar diferente, se eu mostrar para ela que isso é um bom negócio, ser um bom negócio ser um negócio bom é um bom negócio, como a Irlana do ESG pra já fala, eu consigo impactar muito mais gente. Então esse é meu jeito de impactar. E eu espero que eu tenha inspirado vocês que estão assistindo, que são de marketing, a me ajudar nessa construção. Assim como a Irlana, que eu conheci no Hacktown. Hacktown, inclusive, é um super lugar, lá em Santa Rita do Sapucaí. A Irlana foi uma pessoa que plantou isso na minha cabeça e eu vi a palestra dela, eu fiquei emocionada, porque eu falei, cara, esse é meu próximo passo. É assim que eu vou trabalhar. E eu já estou fazendo isso na consultoria. Né? O trabalho que eu estou fazendo, inclusive com essa empresa de bilíngue, tem essa pegada de consciência, tem essa pegada. Claro, isso tem a ver com eles. Sim. Mas eu ter trabalhado com eles não foi à toa. Entende? Exato. Eu acho que assim, negócios são sobre energia. Então, terceiro conselho, façam negócios com quem tem a mesma energia que vocês. Coloquem a energia e o suor e as lágrimas de vocês nos lugares que vocês acreditam que tem a ver com o que vocês acreditam. Acho que é isso. Nossa, profundo, gostei bastante. Que bom. E para você que tá em casa aí, né, tá nas suas dúvidas, nos seus momentos aí de, poxa, e agora para onde eu vou, o que eu faço, por onde eu começo? Comece. Comece com o que você tem, com as ferramentas que você possui, com o celular que você tem aí em casa, com o computador que você tem. Se não tem computador, vai com o celular. Se você tem uma faculdade aí perto, se você tem... Enfim, usem os recursos que vocês têm à disposição. E assim, a gente tem internet hoje, né? Que é uma grande aliada já. Sem dúvida. E tem alguns episódios da Jornada dos Inquietos que eu faço a mediação, inclusive estão no Spotify também. Então, gente, ó, já fica a dica aí pra vocês. Acessem o Spotify, Jornada dos Inquietos. Vou pedir pra produção colocar aqui embaixo também, pra vocês ouvirem mais aqui conselhos da Marília. Queria te agradecer pela sua participação no nosso Pod Universitário hoje. E use esse momento aqui de encerramento pra agradecer quem tá em casa. Sinta-se à vontade, tá, Má? Tá bom. Cara, eu não imaginei que ia me emocionar, mas eu me emocionei aqui hoje falando com vocês. Acho que eu falo tanto, né, sobre marca e tudo. Você me trouxe uma coisa nova, então olha como a gente aprende em cada lugar que a gente passa. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por me dar esse espaço para poder colocar as minhas inquietudes para rodar, minhas caraminholas saírem dos desenhos para o papel. Para você que está em casa, eu espero que tenha te ajudado, né? Não se esqueça de se conhecer profundamente antes de qualquer coisa. E eu nem acho que eu me conheço tão profundamente, mas o pouco que eu me conheço já foi bom. E é isso, obrigada. Acho que é isso. Super a gente que tá agradece, viu? É uma honra estar aqui conversando com você, uma pessoa que tem tanta sabedoria, tem muita luz também. Gente, eu queria que vocês estivessem aqui vendo o que eu tô vendo. É uma energia surreal, tá? Que a Mari tem, o que ela trouxe pra nós, né? Me trouxe aqui muita inspiração também pra pensar na Letícia do futuro. Que legal, que demais.
E assim a gente encerra o nosso 4º episódio do Pod Universitário. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça, por favorzinho, já se inscreve aqui. Coloca nos comentários se você gostou do conteúdo que a gente trouxe hoje, porque, agregou 100%, eu tenho certeza. E eu quero agradecer imensamente a toda a produção, a você, Marília, pelo tempo que você destinou para estar aqui com a gente, que tempo é valioso hoje em dia, valiosíssimo. E eu espero vocês aqui compartilhando a nossa jornada, compartilhando essas dicas aí, porque eu sei que você tem um poder de influência absurdo, vocês que nos assistem. E a todos que nos ouviram, muito obrigada novamente. Que vocês tenham aí muita paciência para me esperar para o próximo episódio, porque eu quero ver vocês aqui de novo, hein? Não me abandone, volte. Queremos aqui ouvir sempre o que vocês pensam, então coloquem nos comentários se vocês têm dicas até de pessoas que gostariam de ver aqui, né? Quem sabe, hã? E eu sou a Letícia Buzo, vejo vocês na próxima e até mais, galera. Tchau, tchau.